Então, esse circuito que nós estamos montando, eu vou levar para vocês no dia na aula, lâmpadas assim de 3 volts mesmo, e a gente vai fazer lá. E sim, vamos voltar assim para o caso de um circuito sendo montado, né? Circuito, montagem do circuito elétrico e indo já para as questões. O circuito você vai ter uma pilha, essa pilha você vai cortar o fio em dois, né? Cortar o fio ao meio, ficando dividido, e depois de descascado, pegar uma pilha de 1,5 volt, um suporte, um controle remoto assim, um relógio, um aparelho pequeno que funcione com pilhas, né? Pode ser um brinquedo ou enfim o que vocês tenham aí que seja com pilhas e, colocar a pilha, uma ponta do fio no polo negativo da pilha e outra ponta no polo positivo da pilha, né? Lembrando sempre de deixar os fios, a parte condutora, essa parte que fica para fora, bem reto, tá, gente? Procurar deixar ele sempre bem para ter o contato e a pilha ali, a gente vai prender a pilha ali, né? Prendemos a pilha e depois colocar na lâmpada, né? Sendo uma lâmpada de lanterna ou uma lâmpada como essa assim, e a gente vai ver que ela vai acender, né? Vai ser colocado lá e ela vai acender, essa lâmpada vai acender, né? E a gente vai ter uma luz, uma emissão, né, desse diodo saindo por ele. E depois desse momento, quando vocês estiverem vendo a luz, a lâmpada emitindo uma luz, existem possibilidades, só para eu fazer aqui o encaixe. Então essa lâmpada ela iria emitir luz, né? Então assim, montado o circuito, feito o circuito, a gente vai agora começar a estudar casos, por exemplo, lâmpadas de casa, assim, né, pequenas. Essas são ligadas em série. A gente está estudando que numa casa as ligações são feitas em paralelo, né? Ligações nos fios, onde são divididos para ligar as tomadas e os interruptores em paralelo. Numa ligação em série, como um circuito pequeno desses de laboratório, uma lâmpada é colocada lado a lado com a outra. Então a gente teria no mesmo fio lâmpadas lado a lado, lâmpadas no mesmo fio, dividindo o mesmo fio, lâmpadas dividindo o mesmo fio. Essas lâmpadas, elas vão ter um uso dessa energia elétrica dada pela pilha, né, que está chegando até elas. Essa energia de 1,5 volt. Essa energia, né, eu citei uma comparação na aula de ontem, que se você tivesse mais de uma pessoa, teria que dividir, né, a conta. Essa energia ela estaria sendo dividida de acordo pelas lâmpadas, né? Esse 1,5 volt iria ser dividido, assim como os aparelhos numa casa estão em paralelo, mas ali a corrente é dividida, né? A energia da caixa de energia 110 ou 220 é a mesma, né? Tem uma chave para o 110, uma para o 220 e a ligação do fio tem os fios que estão ligados no 110 e tem os fios que estão ligados no 120. Fios assim de circuitos pequenos, essa pilha é de 1,5 volt. Então, os fios eles estão ligados no 1,5 volt. E esse 1,5 volt ele vai dividir, se nós tivermos lâmpadas dividindo no mesmo fio a energia que estão retirando dele, né? Então, lâmpadas que estão retirando de um mesmo fio, lado a lado, dividem esse 1,5 volt. Para quem? Para as lâmpadas que têm resistência maior, receberem a corrente menor, a parte da corrente menor. Para as lâmpadas que têm resistência menor, receberem a corrente maior, receberem a parte da corrente maior.
Então, resistência menor recebe mais corrente se as lâmpadas estão dividindo o mesmo fio, o mesmo circuito. Só lembrando, numa casa não é assim, os fios estão separados, estão em paralelo, estão divididos, são como se fossem caminhos independentes, né? E esses caminhos, eles não recebem a mesma corrente. Mas o 110 ou 220 de uma casa é o mesmo, tá? Porque são essas as fontes, são essas as energias. A pilha é a energia de 1,5 volt, é essa energia, mas as lâmpadas estão ligadas lado a lado, dividindo o mesmo fio. Não é como numa casa aqui nessa ligação. E essa ligação em série, ela divide a 1,5 volt da pilha pelas lâmpadas que têm mais resistência, recebem menos corrente, menos energia, e as lâmpadas que têm menos resistência recebem mais energia, né? Essa lâmpada, por exemplo, de 110 volts, vamos pensar que ela fosse de 3 volts, né? Lâmpadas de 3 volts, ligadas no mesmo fio, lado a lado, elas estão recebendo a mesma corrente, mas a energia delas, esse 1,5 volt, é dividido entre elas por aquelas que têm mais resistência, recebem uma parte menor da energia. Anotem no caderno de vocês, que vocês estão usando, que lâmpadas que têm mais resistência maior recebem menos energia, então elas ficam com uma parte menor. Lâmpadas com resistência menor recebem mais energia desse 1,5 volt da pilha. Esse 1,5 volt recebem mais energia do 1,5 volt. Então, uma ligação em série, as lâmpadas usando o mesmo fio e colocadas lado a lado. Agora a gente vai olhar na questão do questionário. Se você colocar mais de uma lâmpada só, ela está usando esse 1,5 volt que está sendo dado pela pilha, né? Está usando esse 1,5 volt. Mais de uma lâmpada, se você colocar outra lâmpada, elas vão usar o 1,5 volt de maneiras diferentes, né? A lâmpada com mais resistência vai usar menos desse 1,5 volt. Lâmpada com menos resistência vai usar mais desse 1,5 volt. Lâmpadas no mesmo fio. E o que vai ocorrer? A luz emitida por uma lâmpada dessas, a que tem resistência menor, vai ser uma luz maior. Por quê? Porque ela vai ter mais mais energia chegando até ela. Então, uma energia mais alta, ela vai emitir uma luz maior, né? Uma quantidade de energia maior do que a lanterna ou a lâmpada de resistência maior, que ela vai receber uma energia menor e vai emitir menos luz, uma energia menor. Tudo bem? Então, isso se as lâmpadas estão no mesmo fio, lado a lado. Uma outra questão seria a questão igual a ligação em casas, que é em paralelo. Então, são caminhos diferentes, são circuitos diferentes, né? Que você tem em uma casa, e esses circuitos eles estão ligados em paralelo nessa ligação, né? Eles são circuitos separados, né? São paralelos, tá? E são ligados aparelhos nele, uma lâmpada, um celular sendo carregado num outro fio, um notebook sendo ligado nessa tomada desse outro fio, uma televisão, né? Um eletrodoméstico de cozinha sendo ligado no outro fio. Ligações em paralelo, tá? Lembrando que até dentro de uma cozinha as ligações são em paralelo também. Nas ligações das tomadas e interruptores dentro da cozinha também estão em paralelo, tá? Por exemplo. Então, os aparelhos ligados nesses fios, né, nessas tomadas, eles estão recebendo a mesma energia da mesma fonte, que é 110 ou 220. Mas para uma cozinha você vai ligar tomadas de 110 e também vai ligar tomadas de 220. Por exemplo, se for uma geladeira de 220 ou um outro aparelho que você possa ligar na cozinha, como um ferro,
de 220, então tem que ter uma tomada de 220 na cozinha. Esses aparelhos estão ligados na fonte de 110 ou 220. Então, eles estão recebendo a mesma energia dessa fonte. Essa fonte está fornecendo 110 ou 220. É a caixa de energia da casa. Então, são essas tensões. E elas que vão estar chegando nesses aparelhos. Mas na lâmpada, por exemplo, ela está numa tomada de 110, porque você está usando a energia do 110, né? Você está retirando do 110. Então essa tomada ela está fornecendo 110. Mas são as fontes da casa, as duas fontes. Pode fornecer 110 ou 220, depende da tomada, né? Se você vai fazer uma ligação para uma tomada ou um interruptor para 110 ou para 220. Mas a fonte é a mesma, é essa. Então, na lâmpada, em uma cozinha, por exemplo, nos circuitos da cozinha, na lâmpada, no micro-ondas, na geladeira, né? Numa batedeira, num eletrodoméstico, numa panela elétrica, num forno elétrico, né? Uma panela de pressão elétrica, são ligadas em tomadas onde está chegando 110 ou 220, mas é a mesma fonte. A fonte é a mesma, né? Porque é uma ligação em paralelo. A corrente ela vai mudar. Você lembra que a corrente que percorre um circuito, o da lâmpada, por exemplo, se a lâmpada está ligada no 110, né? Então ela está ligada numa tomada de 110. A lâmpada não precisa de tanta corrente elétrica assim, de tanta energia. Pode chegar menos corrente elétrica nela. Então, nesse caso, se chega menos corrente elétrica, a lâmpada ela pode estar ligada numa tomada de 110 que fornece uma energia menor, uma corrente elétrica menor. Então, vai chegar menos corrente elétrica nesse circuito que está ligado no 110. Chega uma corrente menor. Até mesmo também que a lâmpada é um aparelho que gera calor, principalmente a incandescente, né? Então ela gera calor. E calor ele requer uma o calor ele requer uma resistência maior nesse circuito, né? Então tem mais resistência, menos corrente chegando. A lâmpada ela pode ser ligada numa tomada de 110. Outros aparelhos como o próprio ferro de passar, né? Algumas geladeiras, né, que a gente tinha falado, são ligadas no 220. Então vai ter a mesma fonte, a mesma energia que está recebendo, mas percorrendo uma corrente diferente, né? No 220 está chegando uma corrente maior, né? Então, para chegar a uma corrente maior, o circuito foi dividido, ele foi feito em paralelo. Nesse chega uma corrente maior, porque uma geladeira de 220 tem que receber uma energia alta, recebe uma corrente elétrica grande e tem que estar ligado no 220, né? Então, uma corrente maior para o circuito que vai ligar uma tomada de 220, uma corrente menor para o de 110 ou maior, porque a gente vai ver que tem gradações, tá? Mesmo no 110, tem aparelhos que tem que receber uma corrente maior para funcionar, devido aos números dele, como o notebook, que tem uma potência baixa e não pode ser desligado, né? Ter interrupções rápidas de energia, porque senão ele não se mantém, ele desliga. Ele tem que receber uma corrente maior, mais alta. Então a gente vai estudar essas gradações também dentro do 110 e do próprio 220, mas tem mais gradações de corrente chegando no 110. Então são separados os fios em caminhos separados, né, em circuitos diferentes, onde a corrente se divide. Se a gente ligasse lâmpadas na escola, por exemplo, tem as salas, né? As lâmpadas das salas, elas são em paralelo de uma sala e dentro da própria sala, aliás, dentro da própria sala tem seções em série, né? Mas de uma sala para outra estão em paralelo. Se a gente desligar, tem um interruptor para a lâmpada de uma sala, outro interruptor para a lâmpada de outra sala.
Porque são ligadas em paralelo. São chaves, são interruptores que fecham um circuito de uma ou duas lâmpadas que estão em uma sala, fecham um circuito e passa a corrente por esse circuito. Vai passar a corrente por esse circuito. Então, fechou o interruptor de uma sala, vai passar circuito, corrente por esse circuito. Né? Isso quando você liga, né? É ligar o interruptor, você está fechando o circuito dessa sala, né? Você está fechando ele e vai passar a corrente ali. Os outros são separados. Eles podem estar abertos e não passar corrente. Só vai passar se você ligar o interruptor e fecha o circuito. Essa corrente que está sendo fornecida para todos os circuitos vai passar nesse circuito também. Antes ela não passava, só passava no que estava fechado, no circuito que estava fechado. Agora, ligando esse interruptor, essa corrente vai chegar nesse circuito e vai passar nele também. E vai acender as lâmpadas que estão ligadas nesse circuito. Essa ligação em paralelo, ela faz então você poder acender lâmpadas de salas diferentes, né? Acender ao mesmo tempo ou manter uma acesa e as outras apagadas. Então, por exemplo, a sala da coordenação, da direção, são ligadas, são tomadas que tem, ou interruptores que são ligados nele em paralelo. Então, a corrente que está sendo fornecida para a escola vem da mesma fonte, 110 ou 220. Ela está chegando nesses circuitos e a corrente está chegando. Se a sala da coordenação está com o interruptor desligado, a lâmpada desligada, ela está aberta. Então não vai passar corrente elétrica nesses fios. Não vai passar. Só vai passar nas salas que estiver com o interruptor ligado e o circuito fechado. Né? Então a gente acende uma lâmpada de uma sala do primeiro andar, mas pode deixar a sala da coordenação apagada, né? Com a luz apagada. Porque as ligações estão em paralelo. Então pode fazer a corrente ser dividida. E a corrente ela vai ser dividida pelas resistências também dos aparelhos que estão ligados. Porque, por exemplo, se a gente ligar na sala da coordenação um projetor de slides, né, que ele requer uma corrente elétrica mais alta, ele precisa de uma corrente maior, ele vai ter que ser ligado numa tomada, onde o fio foi escolhido para ter uma resistência menor e passar mais corrente nele, né? E o próprio projetor de slides tem que ser um aparelho que use menos resistência também. Ele tem que ter uma resistência mais baixa para passar uma corrente maior por ele. Então ele tem que ser ligado numa tomada que receba uma corrente maior e tenha uma resistência menor. Essa tomada ela está ligada pelo circuito, né? E esse circuito dentro da sala, por exemplo, da sala da coordenação. Se você ligar o projetor de slides nessa tomada, vai passar a corrente por esse circuito que ele está ligado. Mas as outras tomadas elas podem estar abertas, com o circuito aberto, com o interruptor desligado. Então só vai passar a corrente no circuito que tiver um interruptor ligado, que o circuito vai estar fechado. Tudo bem? E isso ocorre com as outras salas. A gente pode falar isso entre a sala da coordenação e as salas de aula, né? E entre outras também. E na ligação em paralelo, a corrente ela é dividida. Ela vai ser dividida pelos circuitos e as funções para isso, gente, as finalidades, a gente vai estudar na aula que vem, porque eu acho que vocês estão começando a perceber que tem aparelhos que usam mais energia elétrica e tem aparelhos que usam menos. E pela finalidade dele, né? Se é um aparelho, além dele ser ligado no 110 ou no 220, se ele gera calor, se ele trabalha com dados, como notebook ou computador, né? Se ele é um aparelho, uma panela que fica na cozinha, né? Ela tem que aquecer, gerar calor, o ferro de passar
a geladeira, que é ao contrário, mas ela gera calor também, né? É uma máquina térmica ao contrário. E são aparelhos que precisam de corrente elétrica mais ou menos. Muitos desses aparelhos, mesmo sendo ligados no 110 volts, eles precisam de corrente elétrica grande, né? Alguns por ter uma potência menor e não poderem desligar. Então, a gente tem que ver na ideia, na montagem da rede elétrica de uma escola ou de uma casa, os aparelhos que a gente vai ligar, vai usar neles, e tem que pensar nos fios. Então, a gente vai ver que os fios têm números de comprimento, de espessura, que influenciam a resistência deles. E se você quer ligar um aparelho que seja ligado no 110, mas que tenha um consumo de corrente menor, pode ser usado um circuito que tenha uma resistência maior, um fio que vai dar uma resistência um pouco maior. Por exemplo, carregador de celular, por exemplo, né, que tem uma amperagem pequena perto da de outros aparelhos, né? Ele usa uma corrente elétrica menor, mas tem aparelhos que usam uma corrente maior, mesmo ligados no 110, como o notebook e o projetor de slides, usam uma corrente maior, mesmo sendo no 110. O lavador de roupas da nossa casa usa uma corrente maior, e ele é ligado no 220, né? A lavadora de roupas no 220. Então você vê, porque usa uma energia elétrica maior. O, o secador de cabelo é no 110, mas ele gera calor. Então ele tem que usar uma corrente elétrica mais alta, maior. Né? O secador de cabelo, secador de roupas também gera calor. Ele pode ser ligado no 110, mas precisa de mais corrente. Então, dependendo do aparelho, é feita a tomada. E dependendo da tomada, é feito os fios que são escolhidos para ligar os aparelhos que vão ser ligados nessas tomadas. Né? Isso vai depender dos números dos aparelhos. Então, essas ligações em paralelo, elas são independentes, elas são separadas. A energia é da fonte, a fonte não muda, a fonte é a mesma que está alimentando, né, que está fornecendo para a casa, para a escola, mas a corrente que vai entrar por um circuito muda com a corrente que vai entrar pelo outro. Depende da resistência do fio e da resistência do aparelho que você vai ligar na tomada. Vai usar uma corrente maior, né? Ou se ele vai usar uma corrente menor. Mas a corrente ela vai ser dividida. E nesses exercícios que eu pedi para vocês fazerem, a lâmpada, se pegar lâmpadas ligadas em paralelo de uma sala para outra, né, a corrente ela vai ser dividida também pela resistência. Se as lâmpadas estiverem num circuito que tem uma resistência maior, a corrente que vai entrar por eles vai ser menor. Se as lâmpadas estiverem num circuito que a resistência é menor, a corrente que vai entrar por eles é maior. Então a corrente vai aumentar. Isso vai influenciar na energia emitida por essas lâmpadas, porque a lâmpada que vai emitir mais energia é aquela que está recebendo mais corrente no fio. Então a lâmpada que vai emitir mais energia é a que está recebendo mais corrente no circuito que ela está ligada. Então a gente tem que ver que circuito tem menos resistência e mais corrente nele. É aquele que a lâmpada vai acender mais. Que circuito tem mais resistência e menos corrente entrando por ele é aquele que a lâmpada vai acender menos. Mas então são diferentes. Essa questão 2, eu acho que ela era dividida na ligação em paralelo, né? Então vocês sabem que a lâmpada que vai acender mais é a que está recebendo a corrente maior por ela estar em um circuito com resistência menor. E a lâmpada que vai emitir menos é a lâmpada que está ligada num circuito que está chegando menos corrente porque ela está mais resistência nela, né? Então, a gente sabe que em ligações em paralelo, como em casa e em escola, é feito dessa forma. E tem também, se você tiver mais de uma fonte, por exemplo,
Uma pilha é uma fonte só de 1,5 volt, né? Duas pilhas são duas fontes de 1,5 volt cada uma. Três pilhas são três fontes de 1,5 volt. Se você somar as fontes, você vai ter a fonte que vai ser fornecida para o circuito. Por exemplo, três pilhas é 4,5 volts a fonte delas, porque uma pilha é 1,5 volt e 1,5 vezes 3, 4,5. Então você vai ter uma fonte de 4,5, né? Essa fonte de 4,5 ela vai estar sendo fornecida, sendo dada, e vai ser o total, a soma. Então, quando você fala assim, eu tenho um fio só, agora voltando para um circuito só, e eu tenho três lâmpadas nele, né? Primeiro a gente começava com uma, essa lâmpada vai estar recebendo a fonte total, a energia total, que é 4,5 volts, né? Se forem três pilhas, vai estar sendo dada para essa lâmpada. Se colocar mais uma lâmpada no mesmo fio, dividindo essa energia, né? Dividindo, a energia vai ser dividida, né? A corrente é a mesma, mas a energia que elas estão usando é dividida, né? Lâmpada com mais resistência gera menos energia, porque recebe menos energia. Mas se for uma lâmpada só que está recebendo da fonte de 4,5 essa energia, e se a gente diminuir a fonte, tirar uma pilha, usar duas pilhas? Aí você vai ter uma fonte de 3 volts, né, sendo dada totalmente para essa lâmpada. Se você aumentar as pilhas, aumentar a fonte, colocar mais uma pilha, fazer 4 pilhas, vai dar uma fonte de 6 volts. Esses 6 volts vão estar sendo usados por essa lâmpada, né? Então vai aumentar a energia que ela está recebendo, vai ser maior, porque ela está ligada numa fonte agora maior, porque a gente está associando fontes. Então, numa associação de fontes, é a soma das fontes que vai ser dada para a lâmpada, se você tem uma lâmpada. Então, tem uma fonte sozinha, como na casa, né? É uma fonte de 110 e uma de 220 numa escola. E em pilhas é uma fonte de 1,5 volt que pode ser aumentada. Se você usar duas pilhas, vai dar 3 volts. Se você usar 3, 4,5, 4. Então a gente aumenta a fonte. E se a gente estiver usando um fio só e com uma lâmpada ligada, essa lâmpada vai aumentar a energia que ela está recebendo, porque a gente está aumentando a fonte. Tudo bem? E esse questionário eu vou pedir para vocês fazerem, e se vocês tiverem alguma dúvida com ele, vocês podem me chamar, né? E no grupo lá da nossa sala do Google eu vou estar lá também. Tudo bem, gente? Então, procurem fazer esse questionário e a gente volta a falar desses assuntos um outro dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chama, tá bom? Tchau para todo mundo.